Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário, o canal cristão mais literário aqui do YouTube. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês mais uma obra muito interessante, uma obra de muita relevância no cenário literário cristão, que procura ser um tratado acerca da história de Israel dentro da narrativa do Antigo Testamento. Na verdade, o nome do livro é História de Israel no Antigo Testamento. E logo na capa nós temos o viés da abordagem que é realizada aqui pelo autor. O autor desta obra é o Eugene Merrill, ou Eugene Merrill. Como vocês sabem, eu nunca sei pronunciar o nome dos autores das obras que a gente apresenta aqui no canal. E ele vai falar sobre o reino de sacerdotes que Deus colocou entre as nações. Por aqui você já consegue ter uma percepção do viés, né, da abordagem realizada aqui pelo autor. Esta obra é uma obra editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vocês podem ver aqui a lombada. É um livro bem bonito, mas o acabamento dele é simples, em capa brochura, mas com orelhas. E como de costume, eu vou fazer a leitura aqui dos textos da quarta capa para vocês, tá bom? Na quarta capa, nós temos o que algumas pessoas, como Peter Enns, J.M. Sprinkling, né? Sprinkling e Duane A. Garrett falam a respeito desta obra. O que é que eles, qual é o comentário deles? Quais são as colocações que eles fazem relativas ao livro História de Israel no Antigo Testamento? O Peter Enns vai dizer o seguinte: uma excelente introdução à história do Antigo Testamento a partir de uma perspectiva fortemente conservadora. A compreensão de Merrill acerca de questões controversas é notória. Há vários pontos que louvam o seu empenho. Primeiro, este é um maravilhoso exemplo de erudição. Segundo, a organização de todo o livro é muito competente. Terceiro, é uma obra muito útil para qualquer pessoa interessada em estar em contato com uma exposição clara e eficaz da historiografia conservadora do Antigo Testamento. Quarto, Merrill merece reconhecimento por seu compromisso com a forma canônica do Antigo Testamento, isto é, a forma final dos textos concedida pelo Espírito Santo. Já o J.M. Sprinkling, né, vai dizer o seguinte: uma brilhante, bem escrita, culta e atual história do Antigo Testamento. A partir de um ponto de vista evangélico conservador, a obra do autor ultrapassa as demais anteriores, tornando-se hoje o padrão evangélico da história de Israel. O autor deve ser parabenizado pela distinta contribuição ao conhecimento evangélico. Por fim, o Duane vai dizer o seguinte: sem dúvida, a melhor história conservadora de Israel agora disponível. Merrill prestou um grande serviço à igreja com esta obra. Estudantes, pastores e leigos descobrirão nela uma útil ferramenta de referência e uma admirável fonte de instrução. A probidade da Bíblia é, em toda parte, defendida. A narrativa é perspicaz e de fácil leitura. E as extensas notas de fim são um guia para uma profunda pesquisa. E quem foi ou quem é Eugene Merrill, né? Professor de Antigo Testamento no Seminário Teológico Dallas, tem escritos vários livros e artigos. Seus artigos eruditos aparecem no Journal of Evangelical Theological Society. Aí vai ter aqui mais uma quantidade de referências aqui em inglês. Chega de pagar mico em inglês. E outros incluem-se entre suas obras os comentários, ou melhor, um comentário
sobre Ageu, Zacarias e Malaquias, assim como a Historical Survey of the Old Testament. Gente, tem uma obra dele aqui que eu já apresentei para vocês, que é a Teologia do Antigo Testamento, que ele fez com o Roy Bezuque, não é? Foi uma obra elaborada pelo Roy Bezuque, juntamente com o Eugene Merrill. Eu também tenho uma Teologia do Antigo Testamento, de autoria do Eugene, que é muito boa. É uma das melhores, aliás, que eu tenho aqui na minha biblioteca. Depois eu vou trazê-la aqui em vídeo específico, tá? Então, na orelha, nós temos um texto bastante interessante aqui, ó, a respeito da obra. A história de Israel baseia-se quase inteiramente no Antigo Testamento. Reconhecido pelo judaísmo e cristianismo como as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, sua natureza fundamental é, portanto, teológica e não histórica. Não é possível construir uma história de Israel seguindo a historiografia convencional, pois, no caso de Israel, história e teologia não se separam. É necessário que o ceticismo comum a essas pesquisas seja excluído deste projeto. Por essa razão, esta obra foi preparada partindo da confissão de que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Eu não vou ler a outra orelha, o texto da outra orelha do livro, porque eu acho que esse primeiro texto aqui, ele já sintetiza muito bem a proposta desse livro. E eu quero logo partir para o sumário aqui, para mostrar a vocês como essa obra está organizada e quais são os tópicos e subtópicos que ele vai apresentar aqui. Então vamos aqui para o sumário, que vai ter um prefácio, ilustrações, abreviaturas. Então o livro, ele começa com uma introdução acerca da história de Israel e a historiografia. Depois ele vai ter um capítulo sobre as origens, onde ele vai falar sobre Israel e Moabe, o propósito da Torá, a história dos patriarcas. No capítulo 2 ele vai falar sobre o êxodo, o nascimento de uma nação. No terceiro capítulo ele vai falar sobre a conquista e a ocupação de Canaã. No capítulo 4, a era dos juízes, a violação da aliança, a anarquia e a autoridade humana. No capítulo 5, Saul, a aliança mal compreendida. No capítulo 6, Davi, o reinado da aliança. No capítulo 7, Davi, os anos de luta. No capítulo 8, Salomão, do pináculo ao perigo. No capítulo 9, a monarquia dividida, né? Quando nós temos agora 2 reinos, né? Não é só mais um reino de Israel. Aí no capítulo 10 vai falar sobre a dinastia de Jeú e o Judá contemporâneo. O castigo de Yahvé, a Síria e o juízo divino. Esperança desvanecente, a desintegração de Judá. O exílio e o primeiro retorno. E nós temos um último capítulo aqui, onde fala da restauração e nova esperança. No final temos uma bibliografia, nós temos também um índice das escrituras e um índice dos temas apresentados. Então aqui é um livro que você vai encontrar tabelas cronológicas, mapas, né, entre outros recursos que vão ser utilizados com a finalidade de reforçar o que está sendo apresentado. Como vocês viram, a gente já passou aqui por alguns mapas, eu estou só folheando para que vocês possam ter uma visão geral de como a obra funciona, de como ela está escrita, né? Ó, vocês veem que ele recorrentemente vai apresentar mapas para gente, vai haver tabelas, quadros com tabelas, né? Ó, certo? Aí aqui atrás o índice. Então é um livraço para pesquisa, para estudo a respeito da história de Israel no Antigo Testamento. 577 páginas. 577 páginas, como eu já mostrei no início. Capa, brochura com orelha. O tamanho da letra é bem confortável, tá? O espaçamento dos parágrafos não é tão grande assim. Tem bastante conteúdo.
bastante nota de rodapé, nota ao final dos tópicos, né, que ele aborda, tá? Um livro de leitura fácil, tá? Não tem uma linguagem não tão técnica assim que dificulte a sua compreensão, que atrapalhe o seu estudo. Nossa recomendação de hoje, para você que está estudando a história de Israel, agregue aí à sua biblioteca, à sua coleção, o livro de Eugênio Merrill, História de Israel no Antigo Testamento. Se gostou, deixa aí o teu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.